Imagina só, você vende o seu carro para alguém e ele tem dificuldades para te pagar. Já pensou se outra pessoa pudesse te adiantar um valor menor e ficar com a cobrança da dívida? Pois é, parece estranho, mas é mais ou menos isso que muitos municípios estão fazendo para tentar fechar as contas. É a chamada securitização da dívida. O assunto é polêmico e está em debate lá no Congresso. Tá na hora da gente saber mais sobre isso. Esse é o Município Brasil. Reforma política. Senado quer aprovar novas regras até o fim do ano. Minha cidade tem. As curiosidades de Macapá, capital do Amapá. E no quadro Cidade Modelo, a valorização da cultura africana por meio das novas tecnologias, em Olinda, Pernambuco. Fim do ano e do mandato chegando. Não é novidade que muitas prefeituras enfrentam problemas financeiros. Uma alternativa é securitizar as dívidas. A repórter Glauciene Lara explica pra gente o que significa isso e por que o assunto gera tanta polêmica. A palavra securitização vem do inglês. Securitization. Significa venda de dívidas. Pode ser qualquer dívida, mas aqui a gente vai tratar de débitos com o governo. Quando uma pessoa ou empresa deixa de pagar multas ou tributos, o município, o estado ou a União fica com um crédito a receber, que pode ser negociado e parcelado. Por exemplo, a fábrica de sapatos não pagou imposto durante 6 meses. Aí chega um dia que a fábrica de sapato e o governo se entendem. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, isso aí que eu estou devendo eu vou pagar em 36 meses. Só o governo federal tem 120 bilhões de reais já negociados com os devedores. Ele quer vender essas dívidas ao setor privado com desconto e receber o dinheiro à vista. Quem comprar fica com as parcelas corrigidas por juros. Algumas prefeituras e governos estaduais já fazem essas operações de securitização. Normalmente o município, para poder fazer essas operações, ele tem que ter uma dívida ativa grande, tem que ter recebíveis, né, grande. Então, acredito que só quem consegue fazer essas operações são os grandes municípios, municípios mais de 100 mil habitantes, por exemplo. Mas não é consenso que a securitização beneficia o setor público. O primeiro município a vender os créditos a que tem direito foi Belo Horizonte, em 2009. Para isso, criou um fundo de investimento. Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e o Distrito Federal fizeram operações semelhantes, mas todas foram suspensas pelo Tribunal de Contas da União. Em decisão liminar, o TCU considerou que eram operações de crédito e deveriam ser autorizadas pelo Senado. Tem que ter uma análise do Ministério da Fazenda, do Tesouro Nacional, a capacidade de endividamento do Estado, toda a disciplina de endividamento que os entes não querem seguir, justamente porque os mais interessados nessas operações são aqueles que já esgotaram sua capacidade de endividamento. Falta ainda a decisão definitiva do TCU, mas após a liminar do tribunal, estados e municípios criaram nova modalidade de securitização, feita por meio de uma empresa estatal só para este fim, chamada de Sociedade de Propósito Específico. Essas empresas são constituídas sob as normas do direito privado, portanto, estão menos sujeitas às amarras, né, dos sistemas de controle. Essas sociedades de propósito específico lançariam debêntures. E essas debêntures teriam a garantia, em última instância, do poder público. Portanto, é uma dívida potencial que se cria. E mais uma vez, Belo Horizonte foi o município que saiu na frente. Nós pagamos um percentual bruto, na época, se eu não me engano, 17%. Era 5% nós íamos pagar, né, o valor real de toda a operação. Se eu fosse a mercado, eu iria pagar possivelmente alguma coisa entre 8% e 9% real, né, por ano. Aquilo que foi feito à margem da lei. Se não respeitou a capacidade de endividamento, se não respeitou o ritual previsto na LRF,
é algo que deve ser objeto de sanção pelos respectivos tribunais de contas e também sujeito à ação de improbidade, né, pelo Ministério Público perante o Poder Judiciário. A insegurança jurídica sobre a venda de créditos públicos gerou pressão para que o Congresso regulamente essas operações. O Senado tem um projeto de lei sobre o assunto que diferencia a securitização da operação de crédito. Ele permite que a venda seja feita desde que autorizada por lei específica, aprovada pelo Poder Legislativo. Câmaras de vereadores, no caso dos municípios. Mas toda essa polêmica aqui de fora sobre o tema continua lá dentro. É um financiamento, um deságio enorme. Compram isso por um valor ínfimo e daí a dívida vai aumentar porque na hora de pagar se receberão pelo valor de face. É uma pilantragem do mercado. No dia em que aquela empresa ou aquela pessoa jurídica, aquela pessoa física quitarem o seu débito com o governo, que é o credor, automaticamente aquele dinheiro vai para o banco que fez o processo de compra. Portanto, não é uma dívida que o Estado tem com o banco, é apenas uma venda que o Estado fez com a garantia dos recebíveis. O representante do Conselho Federal de Economia sugere que o Congresso estabeleça um limite para o desconto no valor dos créditos. Teria que se ver qual o nível desse deságio, até onde se pode chegar. Particularmente, eu acho muito difícil que o setor privado adquira esses títulos, não sendo através de um deságio considerável. Se o Estado, o município ou a União quiser, pode até estabelecer o valor máximo e mínimo de deságio que será aceito. Outro ponto de conflito é se bancos públicos podem intermediar as operações de securitização. O receio é de interferência política, mas o relator resolveu permitir em alguns casos. O Banco do Brasil, por exemplo, não pode comprar créditos do governo federal. Ele pode comprar de qualquer governo estadual ou municipal, mas não pode comprar do governo federal. Já o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, fica impedido de comprar créditos do governo do Rio Grande do Sul. Ainda de acordo com o texto, é proibido fazer operações de securitização nos últimos 120 dias de mandato. E os governos federal e estaduais não podem securitizar os repasses obrigatórios aos municípios. O projeto estabelece ainda que do total arrecadado, pelo menos 70% vão para a Previdência ou para o pagamento de dívidas. E até 30% podem ser investidos em outras áreas. Importante que o Senado Federal, de uma vez por todas, o Congresso Nacional regulamente isso, através de lei, através de resoluções, e que haja, isso seja pacificado. Se a União tem créditos em dívida ativa estimados na ordem de 1 trilhão e 300 bilhões, se a gente não teve pressa até hoje, por que tem que aprovar essa lei com tanta pressa? Seria melhor que a gente aperfeiçoasse os mecanismos de cobrança. O procurador Júlio Marcelo defende a lei de responsabilidade fiscal e considera uma nova legislação desnecessária. Quando se começa a flexibilizar um conceito de operação de crédito para atender uma emergência de caixa de alguns entes da federação, abre-se o caminho de se flexibilizar todos os limites, todas as condições, todas as conquistas podem ser postas a perder. A partir do momento em que nós votarmos esta lei aqui no Senado e depois a Câmara também votá-la, fica claro o que é uma operação de securitização e de que forma ela deve ser interpretada pelos órgãos de controle. Eu não vejo nenhum problema no que os tribunais de contas dizem hoje e não vejo nenhum problema em termos uma lei que mude o conceito e o entendimento no dia de amanhã. Administrar o território de uma cidade não é tarefa fácil. Para isso, existe o Plano Diretor, uma espécie de manual para os prefeitos. Os municípios com mais de 20 mil habitantes vão ter que renovar o documento já no início de 2017. Veja aí no Giro de Notícias. E os prefeitos que vão assumir o mandato no começo de 2017 já têm uma tarefa importante pela frente: a elaboração de um novo plano diretor de planejamento urbano e territorial. Ele é obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes. O plano começou a ser executado entre 2006 e 2007. Com uma vigência de 10 anos, a responsabilidade da revisão será dos novos gestores municipais.
A regulamentação da vaquejada está em discussão no Congresso. 4 iniciativas pretendem regularizar a prática. É uma proposta que altera a Constituição e 3 projetos de lei. Se forem aprovados, a vaquejada passa a ser reconhecida legalmente. As campanhas eleitorais deste ano já foram bem diferentes. E para 2018, muita coisa ainda pode mudar. É que até o fim do ano o Congresso deve aprovar algumas propostas da reforma política. Já já você vai saber mais sobre isso. Antes, a gente vai conhecer Campos Belos, em Goiás. A cidade é um importante polo econômico do Nordeste goiano. As fotos foram enviadas pela Patrícia Cruz e pela Rosângela Ribeiro.